Este é capítulo 9, o triunfo dos judeus. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês em que a palavra do rei e o seu edito deveria ser executado, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, aconteceu o contrário, pois foram os judeus os que se assenhoraram dos que os odiavam. Os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, ajuntaram-se para atacar aqueles que procuravam seu mal. Ninguém podia resistir-lhe, porque o seu terror tinha caído sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam os negócios do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama se espalhava por todas as províncias, e o homem Mordecai ia se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição. Fizeram dos que os odiava o que bem quiseram. Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsadatã, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amidata, inimigo dos judeus, mas ao despojo não estenderam a mão. No mesmo dia, veio ao conhecimento do rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. Disse o rei à rainha Esté: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Nas demais províncias do rei, que terão feito? Ora, qual é a tua petição, e te será feito? Ou qual é ainda o teu rogo, e será atendido? Respondeu Esté: se agradar ao rei, conceda-me também amanhã aos judeus que se achem em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e dependurem numa forca os 10 filhos de Ramã. O rei ordenou que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, mas ao despojo não estenderam a mão. Também os judeus que se achavam na província do rei se reuniram para defender a vida e tiveram repouso dos seus inimigos. Mataram dos que os odiava 75.000, mas aos despojos não estenderam a mão. Aconteceu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 repousaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. A festa de Purim. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, ajuntaram-se no dia 13 e 14, e então repousaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também, os judeus das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquete, dia de festa e de envio de presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem os dias 14 e 15 do mês de Adar todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza para alegria, e de luto em dia de festa. Escreveu-lhe que os fizesse dias de banquete e de alegria, e de enviar presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus concordaram em continuar a celebração que já havia começado, fazendo o que Mordecai lhes tinha escrito. Pois Ramã, filho de Hamidata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e lançado isto é, sorte, para os assolar e destruir. Vindo, porém, isso perante o rei, ordenou ele, por cartas, que o mau intento que Ramã planejava contra os judeus recaísse sobre sua própria cabeça, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, naqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, por causa de todas as palavras daquela carta, do que tinha visto e do que lhes havia acontecido. Os judeus tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que achegassem a eles, estabelecer o costume de que não deixariam de comemorar estes 2 dias todos os anos, conforme o que se prescrevera, segundo o seu tempo determinado. Estes dias seriam lembrados e comemorados de geração a geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e os judeus jamais deixariam de celebrar estes dias de Purim, e a memória deles jamais morreria entre as suas descendências. Assim, a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar essas palavras, carta a respeito de Purim. E Mordecai expeliu cartas a todos os judeus nas 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar este dia de Purim nos seus tempos determinados, como Mordecai, o judeu, e a rainha Esté lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido para si e para a sua descendência, com respeito ao jejum, à sua lamentação. O mandado de Esté confirmou o que dizia a respeito ao Purim e se escreveu no livro.